Essa é uma mensagem da The Blessing Church Curitiba. Deus fez uma lei para falar sobre escravidão e, de certa forma, apoiando ela, dando assim diretrizes de como você deve tratar o seu escravo, como deve ser. Só que assim, só para deixar isso claro, para a gente também não sair daqui depois, né, amanhã no estudo bíblico, vai ficar todo mundo perguntando pro Café, né? Café, mas explica aí lá de ontem. Daí o Café vai ter que dar todas as respostas, porque coitadinho, é assim, né? Tem que ter todas as respostas das nossas perguntas no domingo. Mas não é que Deus compactuava ou isso havia nascido no coração dele. Assim como a poligamia e tantas outras coisas que a gente vê na Bíblia, elas não nasceram a partir da lei do coração desse Deus. Mas nós vivemos hoje, né, debaixo de uma liberdade. Nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio, nós vamos e entramos, decidimos a nossa própria história muitas vezes. E assim foi a humanidade. Ela vai traçando algumas situações, ela vai criando algumas situações onde Deus, ele derrama a sua graça, ele derrama a sua sabedoria para que a gente não se perca tanto. O caso claro que a gente conhece disso é quando eles precisavam de um rei, precisavam desesperadamente de um rei, e o próprio Deus falou para o profeta, mas eu não estou entendendo essa necessidade que eles têm de um rei, se eles têm a mim, mas, meu Deus do céu, né? Vamos lá, vamos abençoar os meus queridos, né? Minha criação. Então, em vários momentos da Bíblia, a gente vai ver situações assim acontecendo. E então, não fique doido quando você olha a Bíblia lá e fica, mas Deus é amor, Ele está fulminando e tá... Porque existe uma revelação do Senhor que ela é progressiva na nossa vida. Então, ela vai acompanhar os tempos. Ele é o mesmo de ontem, o de hoje, eternamente, que a gente conhece, em seu poder, em sua soberania, em seu domínio. Mas a manifestação dele sobre a humanidade, ela vai acompanhar os tempos. Por isso a igreja, ela não é a mesma de 100 anos atrás. E, meu querido, não adianta você ficar chorando. A igreja ela era tão boa antes, hoje ela não é mais. Isso é um engano do diabo na nossa vida. A sociedade muda, o planeta muda, a humanidade muda, a igreja muda. E a revelação do Senhor, ela é progressiva conforme nós vamos crescendo. O seu poder não muda. A sua soberania, o seu lugar não mudam. Então, aqui foi um momento assim, em que os senhores, como sempre, né, de alguma forma maltratavam seus escravos e tinha toda essa situação. Mas aí tem esse momento que eu acho tão incrível assim, que é o momento em que ele fala assim, mas se o escravo olhar para o seu senhor e falar, eu amo o meu senhor, e eu amo a mulher com quem eu estou aqui, e os meus filhos, e eu não quero mais ser liberto, então ele podia ficar. Só que na lei, quando ele decidia que ele ia ficar escravo daquele senhor, era perpétuo. Ele já não poderia mais ter esse mesmo direito de sair. Ele tinha o direito nesse jubileu, nesses 7 anos, nessa comemoração, né? Que ele poderia, completou, sai. Então era uma opção. Aí que eu acho lindo, que entra a nossa vida. Acho que muitos já devem ter ouvido aqui a expressão, né? O servo da orelha furada. E é esse o cara. É um cara que, quando a liberdade e o poder de escolha é apresentado para ele, e ele olha para tudo aquilo e pensa, putz, eu tenho tudo do mundo para eu decidir. Agora eu vou poder conhecer os meus desejos, agora eu vou poder conhecer quem eu sou, agora eu vou saber mesmo, né, qual é o meu potencial. Sei lá o que passa na cabeça. Nós nunca fomos escravos, né? Alguns de nós já fomos manipulados, já fomos dominados em algumas situações, mas escravos nós nunca fomos. Mas eu acho que deve dar uma sensação até de medo, né, de sair. Mas eu acredito que o desejo de todo escravo é sair fora. Beleza, não vamos ser hipócritas e, né? Quem assistiu o fim da novela ontem? Ninguém. Eu assisti um pedaço. Porque a gente tinha compromisso com as irmãs de oração e daí eu não assisti inteira. Eu assisti. E a história da novela, é uma novela ruim, né? Não foi boa em nenhum momento. Tinha umas cenas legais, umas cenas que a gente pega a Wanda, destrói ela, mas no seu contexto geral ela era ruim, né?
E ontem, eu cheguei lá, fui buscar a Rafaela, e a Rafaela estava chorando no último capítulo da novela. Ficou me olhando. Mas é que teve uma cena, eu chorei mesmo. Teve uma cena ontem, que foi assim. Tinha as meninas presas do tráfico, né, da prostituição e tal. Então elas estavam todas lá naquele lugar, lá onde elas ficavam. Se eu errar, vocês vão me corrigindo, porque eu não conheço a sequência toda, assim. Mas ontem a gente tentou descobrir como era, né, os trâmites. E tá, aí chegou um momento, eles invadiram a polícia, Interpol, entraram e tal, e pega as meninas, pega os traficantes, não sei o quê. E elas ficaram tudo, sabe, sentadinhas num palco, porque era uma casa noturna, assim, e tinha um palco grande, assim, elas estavam tudo sentadas naquele palco, né, eu ficava olhando a cara dela, e só top, né, aquelas meninas lindas, assim, né, e tudo sentadinha, parada, assim, sabe, com umas caras de assustada. E tinha uma mulher nessa casa noturna que ela era infiltrada da polícia. E ela tinha que seduzir um dos caras, um dos comandantes do mal lá, eu estou contando mais ou menos porque eu não sei direito, né? Mas acho que dá para entender. Mas foi mais ou menos isso que a gente entendeu ontem. E ela tinha que seduzir esse cara. E ela seduziu o cara, tá, o russo, ela tinha que seduzir o russo. E ela, Lohane! E ela seduziu o russo, e eu fiquei olhando aquilo. E ela entrou com o russo para um quarto, e tá aí, ai, russo, agora eu vou ser sua, amor da minha vida, tal. E ele, então, venha, não sei o que, dela tirou uma algema dele, você quer brincar, dela, quero, não sei o que, prendeu o russo na cama. Prendeu uma mão, prendeu outra mão, prendeu um pé, prendeu outro pé, se jogou em cima do russo, lá olhando, né, o que vai acontecer? Ela tirou uma arma, apontou na cara dele e falou assim, né, você tá preso, tal. Aí tudo bem, nossa, o russo foi preso. A mulherada toda comemorou, né? Só que lá fora ninguém sabia disso. E até então eu não tinha chorado, claro, não tinha motivo, né? Tava bem sem graça. E daí ela saiu, essa Lohane, que era a polícia disfarçada no meio das meninas. Ela saiu lá fora, tal, onde as meninas estavam. E daí ela pediu licença para policial lá, para chefe, para delegada, para Elô, para levar as meninas... para levar as meninas para o quarto onde o russo estava amarrado. Eu fiquei olhando, né? Nossa, e aí a delegada hesitou, disse que não sei o quê, depois liberou e elas foram para o quarto onde o russo estava. Um monte de mulherada. E o russo amarrado na cama, aí essa Lohane falou assim para as meninas, agora desconta. Vocês não apanharam dele? Bate no russo. Aí foi a morena. O cara até voou da cama, deu uma puladinha, deu, nossa, morena, do barraco, né? Aí foi a outra, deu-lhe um tapa, veio a outra. Eu fiquei olhando aquela cena e elas rindo, sabe, batendo no russo. Só que teve um momento em que uma das meninas que estavam sendo prostituídas, ela subiu em cima do russo e quando ela foi bater nele, ela começou a chorar. Mas ela chorava, ela soluçava de chorar. E aquela foi a cena que eu chorei. Aí eu comecei a olhar aquilo, e daqui a pouco foi um formigueiro para cima do russo, batendo no russo, e tal, daí eu tive que ir embora, a gente tinha uma reunião, não vi o resto. Mas o momento em que elas estavam ali, que elas entraram, que elas são tudo quietinha, tal, não sei o quê, né? Mas quando elas entraram no quarto, elas viram aquele homem, que era o ruim, pelo jeito, que era o cara que batia nelas, né, que maltratava mesmo, a reação delas foi muito legal de ver. E eu fiquei olhando o jeito delas, né, reagindo com ele, aqui dava um soco. Aí teve uma que foi lá e ele, né, e fora, e todo mundo batendo no russo, né. Só que o desespero dessas mulheres, aí uma começou a chorar, todo mundo começou a chorar, porque acho que elas entenderam, né, o que elas viveram e para onde elas estavam indo agora, a liberdade que elas iam poder experimentar. E nessa hora eu fui muito tocada. Fiquei olhando aquilo e eu fiquei pensando, meu Deus, ninguém pode fazer isso com a gente. Ninguém tem o direito de escravizar a nossa emoção, escravizar o nosso corpo, seja o que for da nossa vida. E essa mensagem já estava pronta, mas eu achei que podia contar o momento da novela, porque eu achei que tinha tudo a ver. Só que, diferente da reação dessas meninas em desespero, em ver o seu sequestrador, em ver o seu opressor, em ver o senhor do mal, né, dominando a vida delas, esse servo, ele tinha o direito de olhar para o seu senhor e dizer assim, eu era alguém que não tinha nada, que, machucou não, né? Eu era alguém que não tinha nada, que não era ninguém,
E esse Senhor, mesmo me tirando o direito de ser livre, de optar, de ir e vir, Ele marcou a minha vida. E Ele me deu uma razão pela qual está aqui. Porque você olhar para um Senhor e dizer para Ele assim, ó, para um líder já é difícil, né? Olhar assim, eu amo essa criatura, então eu vou ficar do lado dela e vou, né? Já é difícil, ó, tá vendo aí? As irmãs já começam tudo a olhar. Mas Ele olhou para esse Senhor e Ele disse, ó, o servo tem essa escolha. Aí a gente vai ler rapidinho lá em Filipenses. Não precisa abrir não, eu já marquei aqui para a gente não perder muito tempo. Em Filipenses 3, 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aqui nós entramos nessa história. Quando a gente fala de Cristo, quando a gente fala de Deus, a gente fala de vários atributos dele, várias posições em que ele se manifesta na nossa vida, mas a gente entende claramente que esse Deus, esse Jesus, ele é Senhor sobre nós. Para que ele seja Senhor sobre nós, só tem duas maneiras. Ou vai ser nos oprimindo e causando situações como foi o caso dessas meninas, que eram aprisionadas, eram prostituídas, faziam coisas que elas não queriam fazer, estavam em lugar onde elas não queriam estar, ou você vai ser um servo da orelha furada. Como funcionava esse servo? Quando ele dizia ao seu senhor, olha, eu não vou embora, então eu vou ficar porque eu amo o meu senhor e amo a minha família e tudo isso que eu tenho aqui. A Bíblia diz que eles eram levados a uma porta, encostava o escravo na porta e vinha com essa sovela e pá. E o furo era da pegada de um alargador. Sabe esses alargadores que a gente usa hoje? Grandão. Porque a ideia era, aonde esse homem fosse, ele seria reconhecido como um servo por amor e por escolha. Todo homem marcado pela sua orelha, com esse buraco, quando ele fosse na sociedade, quando ele fosse nas vendas, sei lá, né? Ia no mercado, nas coisas que tinham na época, quando ele passava, todo mundo olhava. Porque ainda era uma coisa difícil de entender. Ele preferiu ser escravo, ele amou tanto esse Senhor, a poder ser livre. Então era algo que chamava a atenção das pessoas. E a ideia era essa. Provar que ainda existia gente que amava. E esse é o nosso Senhor. Quando a gente diz para Jesus assim, ó, o negócio é o seguinte, eu estava perdido, decadente, e toda aquela história que a gente conta para o Senhor e Ele sabe de quem nós somos. Aí a gente diz para Ele assim, o Senhor pode vir e a minha vida a partir de hoje é sua. Aí eu faço uma lista, tiro do meu bolso uma lista, vamos lá, o que eu não posso fazer? Então eu não posso fazer sexo antes do casamento, tic. Eu não posso roubar, tic. Eu não posso contar mentiras do tipo, né, muito mentirosas, mas mais ou menos dá para encarar. Aí dá um pincelzinho assim, eu não posso, sabe, levantar calúnias sobre o meu irmão, mas mal dele de vez em quando, né, a gente sempre fala mesmo e vai. A gente tira uma lista de coisas que a gente não pode fazer, umas que não dá nada mais ou menos, e as que são liberadas. E a gente vai e faz como a gente achar melhor. Uma coisa muito comum pra gente é quando a gente começa a fazer algumas escolhas do tipo, eu vou escolher a minha esposa, meu marido, eu vou escolher a minha profissão. E a gente escolhe baseado em quem nós somos, no que precisamos, nos nossos objetivos, no nosso futuro, bênção, é por aí mesmo. Você se conhece, você sabe o que você precisa. Mas é muito engraçado que no meio disso tudo nós somos servos. Só que o servo, ele não tem direito a nada. Ele não tem direito a escolhas. Porque servo é aquele que, quando o Senhor fala, ele faz. Se o Senhor não falar, ele não faz. O servo, ele saía da casa do seu senhor e ele não tinha direito nem de levar a sua esposa se ela não tivesse entrado com ele. Porque aquela mulher não era dele, era do Senhor. Tudo
tudo que fazia parte daquele ambiente, daquele senhor, pertencia a ele. Nós fazemos parte de um reino dos céus. Tudo que envolve esse reino pertence a ele e não a nós. Aí eu pergunto assim para você, meu querido, hoje você está aqui, você aceitou Jesus, você ama Jesus, você crê que você vai para o céu, você crê que Ele é o cara, Ele é o Senhor da sua vida, e nós declaramos que sim. A gente diz que a gente diz que essa é a nossa história, a gente diz que esse é o nosso caminho, mas aí se a gente tirar outra listinha do nosso bolso, para começar a entender aonde é que Ele foi Senhor na nossa vida, infelizmente a gente já não consegue entender mais. A gente já não consegue descobrir aonde é que estão as marcas do senhorio dele em nós. Porque a maioria das coisas que nós fazemos hoje são baseadas nas nossas escolhas. A gente escolhe o nosso casamento baseado em quem nós somos, a nossa profissão, o nosso futuro, as roupas que nós vamos usar. Eu falo para as meninas direto. Tudo bem que a gente também não precisa ser, né, quadradona. Mas a gente tem que pensar nisso também. Eu falo, meninas, e aí, Jesus está gostando do jeito que você está se vestindo, está gostando do jeito que você está andando, está gostando do jeito que você está se comportando com os meninos, ele está por dentro disso? Ele está. Então ele é Senhor nessa área da sua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, seu namoro tem estado em santidade, você tem conseguido segurar a onda, você tem sabido os limites, até onde o seu namorado pode ir, até onde você pode ir com ele? Não, tudo bem, não, está tudo ok, não, a gente não passa dos limites, então ele tem sido Senhor nessa área da sua vida. Só que não existe como ele ser Senhor em umas áreas e não ser em outras. Porque ele não se divide na nossa história. Ele é inteiro. Ele é total dentro da gente. Não existe metade de mim está preenchido pelo Espírito Santo e a outra metade não está. Ou ele está em nós, ou ele não está em nós. Ou ele rege a nossa vida, ou ele não rege as nossas vidas. Ou ele comanda e é Senhor, ou ele não é, querido. Não existe meio termo. Não existe. Hoje eu vou arar a terra porque o meu Senhor mandou, mas amanhã eu não vou. A gente tinha que arar 10 dias aqui para que o campo ficasse bom, mas eu estou decidindo que eu vou colher batata. Se ele fizer isso, ele vai apanhar. Se ele fizer isso, o Senhor dele vai chamá-lo e vai castigá-lo de alguma forma. Por quê? Porque o servo, ele não tem domínio sobre a sua vida. O servo, ele se submete. O servo, ele se aquieta até que o seu Senhor lhe dê o próximo comando. E o que eu quero dizer para a gente hoje é o seguinte. A gente está no século 21. Modernidade pipocando. A gente já não sabe mais onde é que a coisa vai parar. Eu já não acompanho nada mesmo, que eu sou devagar, tudo eu chamo alguém. Socorro, misericórdia, meu celular, coitadinho, né? Me perguntaram hoje se meu celular tira foto, eu fiquei... né? Ruim. Eu tenho amigos que têm celular que não tem Bluetooth, olha só. Nem usa-se mais Bluetooth, né? Mas tem, né? Amigos que nem isso tem. Mas a modernidade está pipocando, a gente sabe disso. E o Evangelho, ele tem se encaixado nisso aí. Só que está errado. Porque o Senhor, ele não se encaixa ao seu servo. Ele não olha para aquele monte de servos que ele tem e ele começa, os meus servos que eu comprei no mercado, eles são servos mansos. Então eu vou ser com eles manso. Os meus servos, eles são cansados. Bem cansados. Então o que eu vou fazer? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer para que eles trabalhem só 3 horas por dia, durmam 3, aí comam o resto, Não. Quando aqueles homens compravam o servo, era mais ou menos assim. Eu quero, está decidido, que a gente vai colher todo esse arroz em 2 dias. Se virem. E eles tinham que fazer. Não era assim? Aí tinham os capatazes, eu não sei muito o nome dessas coisas, sabe? Mas eles ficam lá, atrás, pressionando, batendo, oprimindo, humilhando. O nosso Senhor, ele não faz isso com a gente. Eu não lembro de nenhuma vez que Jesus tenha me humilhado. Eu não lembro de nenhuma vez que por servir a Deus, eu tenha sido humilhada. Eu fui humilhada por homens. Homens humilham a gente. Agora, o nosso Senhor não. Por isso nós somos servos por amor. Porque escolhemos ser. Não por medo,
não porque nós vamos para o inferno, porque aí não é ser servo. E quando o apóstolo disse assim, para mim, ganho é perder todas as coisas por causa dele, o que ele estava dizendo era isso. O domínio dele é tanto sobre mim, a palavra dele é o que rege todos os meus passos, e isso é tão verdade, que tudo aquilo que eu escolho, eu perco, porque eu não quero que a resposta venha da minha necessidade, mas do que ele escolheu e desenhou para a minha vida. É aí que a gente entra de novo, porque a gente entendeu que ele é Senhor, e Senhor não tem como reinar numa parte e não reinar em outra, ou ele é absoluto ou ele não é. Eu fui ver no dicionário, não riam do meu caderninho, tá? É que eu não achei o pequenininho com esse. Eu fui ver no dicionário, a palavra renúncia, ela pode ser definida como atitude consciente e voluntária de abrir mão de direitos próprios. E daí eu fiquei pensando, nossa, renúncia. Quem é o cara que renuncia a algo? E daí eu fiquei pensando naqueles caras que caminhavam com Cristo, os discípulos. E aí eu fui procurar o que significa discípulo também, que a gente fala tanto, né? Discípulo significa o aprendiz que se submete a uma disciplina para que possa se tornar semelhante a seu mestre. Ou seja, sem renúncia, não tem como você ser discípulo. Se ele não é Senhor, você não é discípulo. Porque ele não pode ser só mestre na sua vida. Você não pode pegar Jesus e pensar assim, não, eu quero que Jesus seja na minha vida amor. Juízo, não. Essa parada de juízo está por fora. Jesus na minha vida é amor. Você não pode pensar e escolher a tolerância de Jesus e ficar só com isso, não. A graça que hoje existe sobre a terra, existe sobre a igreja, existe sobre a vida do homem, é isso que eu creio, é a graça. Então a tolerância dele é o que eu anseio, é o que eu vivo, é o que eu prego, é o que eu manifesto. E as outras áreas de transformação e as outras áreas de caráter do Cristo sobre as nossas vidas, eu não fazem parte de quem eu sou. Quando nós somos filhos, a gente recebe amor, a gente se folga, a gente dá risada quando não tem que dar risada, a gente ouve quando quer, a gente faz quando a gente quer. Filho é a manifestação de amor mais profunda que o Senhor pode dizer pra gente. Eu sou pai, eu morro por você, eu existo para que você exista. Sabe essa coisa do pai, da mãe? E é por isso que o apóstolo, ele disse que a gente podia até fazer essa escolha. Eu sou filho, mas eu escolho ser como um servo, para que a glória dele seja manifestada através da minha vida. Porque é só o servo que vai pagar o preço pela mensagem e pela coerência da palavra do Senhor. Quando você é servo, você entende a profundidade do reino que você serve. Se eu perguntasse para você hoje assim, qual é o valor que o reino tem para você? O que vale o reino dos céus para você? A Bíblia me ensinou que vale tudo. Entrega plena, obediência plena. E o reino é desses, que não negociam a verdade do Senhor dentro da gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso serve para mim. Nós não podemos fazer parte de uma geração tão leviana, que ora quer uma coisa, ora quer outra coisa, baseado na fraqueza dos nossos sentimentos. Nós não podemos fazer parte de uma geração tão corrupta, mesmo que estejamos lá, nós não podemos ser dessa geração, que quando o pastor fala com você, você é santo. Agora quando o teu amigo do rolê lá fora fala com você, você é como ele. Você é depravado, você tem uma boca que amaldiçoa, você é irado todo o tempo, porque em nada você se consegue se
se comparar ou se parecer com um Senhor do reino que você diz que serve. Então, a Bíblia ela não brinca com a gente. Então é uma coisa só. Se nós não somos servos, nós não fazemos parte do reino. Não tem como. Se ele não é Senhor, você não faz parte do reino. Não se iluda. Mas ele é Senhor nas minhas finanças, mas na minha sexualidade ele não é. Então não está no reino. E ele vai voltar. Só que a nossa sociedade, ela negocia tanto, que hoje ela diz para você assim, não se preocupe, porque a graça e a misericórdia dele virão sobre você, e ele vai encobrir o seu pecado, e você vai festejar com o Senhor nos céus. Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz que se ele não é Senhor, há outro Senhor. Ou você é Senhor da sua vida, ou é o nosso amado, que é soberano sobre todo o céu. Eu sei que agora a gente vai voltar para casa, e eu volto sempre agoniada, né? Olha essa palavra aí que o pastor pregou, né? Como é que vai ser? Onde é que está aqui? O que eu tenho que ir? Mas sabe, meus lindos, meus amigos, meus irmãos, o nosso pastor, ele fala uma coisa muito interessante. Eu não sei se ele fala aqui no púlpito, mas eu escuto muito isso dele, quando a gente está junto, vai prosternar, que volta, essa coisa toda. Ele fala assim, e isso me deixa com, a orelhinha. Ele sempre diz, olha gente, pode ser que Jesus não volte amanhã, mas pode ser que eu vá amanhã. Ai, nossa, então, que óbvio isso. Só que se eu não optar, servi-lo por amor, e permitir que ele coloque uma marca tal em mim, que aonde eu for, as pessoas vão saber, ali vai um servo da orelha furada, que escolheu servir por amor, a gente não precisa nem dizer qual vai ser o nosso fim. Porque o mundo espiritual, ele não brinca. O inferno, ele existe. Porque quando a gente fala assim, você crê no céu, a galera vai à loucura. Nós vamos morar no céu e tal. A gente vai à loucura. Fecha o teu olho, imagina como que vai ser. Mas o inferno, ele existe. E a Bíblia diz que ele é para os mentirosos. A Bíblia diz que ele é para os prostitutos. A Bíblia diz que é para aqueles que não confessam ao Senhor. Ela diz que é para aqueles que se deitam com pessoas do seu mesmo sexo. Ela diz claramente. É para os feiticeiros. Então ele existe. E nós não estamos fora dele. Se o Senhor Jesus não for Senhor da nossa vida. Se nós estivermos deixando que ele domine uma área e a outra não. A gente sabe dessas coisas todas de uma forma teórica. Todo mundo sabe disso. Nada eu acredito do que foi dito hoje aqui. Nossa, meu Deus do céu, é verdade. A gente sabe. Só que nós estamos permitindo que as aves passem e roubem as sementes que foram lançadas. Ou a gente está permitindo que os espinhos sufoquem, porque não há problema nenhum na mensagem que é lançada. A semente que é lançada no nosso coração, ela é poderosa. Ela tem vida. Ela vai morrer para que haja. O problema está em aonde nós levamos a mensagem e o quanto de crédito nós damos a ela. Então hoje, quando você voltar para sua casa, lembre que o Senhor Jesus, ele não pode comandar uma área só da sua vida. Nós estamos em processo, claro, né, meu querido? Isso é óbvio. Mas o que ele está dizendo aqui é, mesmo quando você não quer arar a terra, quando você podia ser forro, você decidiu que você queria ser um servo da orelha furada. Eu tenho certeza que Jesus não pegou você pelo braço. Eu tenho certeza disso. Que ele não te fez um mal terrível. E você, eu tenho certeza. Que você pode ter passado situações complicadas, mas quando você disse eu quero ele, você disse porque algo no seu coração se derreteu, se derramou e você entendeu que o amava. E você está aqui hoje porque você ama Jesus.
Você faz essas escolhas e a sua história porque você ama Jesus. Então agora, pratique esse amor, honrando quem Ele é. Olhe para a sua vida. Veja como ela está hoje. E perceba onde é que o Senhor Jesus não tem sido Senhor. Porque se Ele não tem sido em alguma área, sua orelha não está furada. E você ainda está no tempo dos 6 anos, esperando o 7º, para quem sabe, Ele dizer assim, ei, vai, chegou seu tempo de liberdade. E você só vai ficar se você amá-lo. Isso acontece toda vez que um pecado, uma situação vem diante da gente, e ao invés da gente depositar aos pés do Senhor e pagar o preço pelo que nós estamos vivendo, ou pelo que nós escolhemos, ou pelo nosso próximo dia, ou por tudo isso que a nossa história tem, a gente, deixa isso aqui de lado um pouquinho. Deixa eu caminhar com os meus amigos, deixa eu caminhar aqui até mesmo com a minha família, deixa eu caminhar com as minhas escolhas, e deixa que uma hora Jesus vai resolver isso aqui. O caminho é de morte. O caminho que vai fazer a gente compreender o reino que nós servimos é quando o 7º ano chegar e a gente falar assim, não, eu escolho ser escravo por amor. E eu não vou deixar que ninguém, nem eu mesmo, comande a minha história. Porque ou Ele é Senhor, ou Ele não é. Curtiu a mensagem? Então acesse masba.com.br.